Agora, você acha que o Trump tá preocupado? O que vai sobrar do Brasil disso? O que vai sobrar da Venezuela disso? Cara, se o próprio povo do país não tá preocupado, por que o cara que nasceu e foi criado lá, e eu nem sei se ele já teve no Brasil, acho que não. O cara que talvez nem sabe no mapa onde fica o Brasil, ele vai estar preocupado em fazer alguma coisa, se vai prejudicar ou vai salvar. E não é responsabilidade dele. Pois é, mas aqueles que têm a responsabilidade não querem fazer nada. Sabe por quê? Que eu acabei de falar. É a terceirização de culpa. Eles estão dizendo que a responsabilidade não é deles. Eu já falei, não sou advogado do Bolsonaro. Mas o governo, a partir do momento que o Bolsonaro toma o governo, que ele recebe o governo em 2019, ele não tinha só ele responsabilidade. Era todo o povo que votou nele tem uma responsabilidade em fazer com que a porra do governo funcione. Porque não é só dele. Ele já ficou num problema real, existencial, que ele quer montar um gabinete com um monte de gente e não tinha nem pessoas competentes para estar assumindo. Porque o Paulo Guedes, por exemplo, ele é uma pessoa que ele pode trabalhar no ramo da economia, mas ele não pode ser ministro da economia. Porque a ideologia prática dele é 99% aliado com a esquerda e 1% com os conservadores. Mesmo que ele não saiba disso. Mesmo que ele seja discípulo do Roberto Campos. E aí? Ele teria que estar subalterno a alguém. Você acha que se uma economia russa funcionar, hoje uma economia russa funcionar, tiver algum cara na Rússia que entenda alguma coisa de economia, você acha que ele vai ser chefe de alguma coisa ou ele vai ser subalterno? Porque o cara que tá embrenhado, o cara que vive pela ideologia dele, o cara que mata ou morre pela ideologia dele, vai deixar um burocrata técnico mandar no ministério dele? Não é muito mais fácil você botar um monte de gente ideologicamente alinhada a você, amarrada com você, e botar os burocratas e os técnicos como os subalternos? E aí aquelas ideias que ele vinha, você fazer o filtro do que realmente fazer a análise, não é isso que funciona? É aquela coisa, né? Uma coisa é o cara que conserta o carro, outra coisa é o cara que dirige. Pois é. Que você estava falando sobre a ideologia do Paulo Guedes, é aquela frase de Jesus, né? Quem não ajunta comigo, espalha. Se você não tá totalmente ao meu favor, filho, você tá contra. Mas é óbvio. Isso é óbvio. Mas até hoje, as pessoas não perceberam isso do governo Bolsonaro, que além dele não estar intelectualmente, ideologicamente, como pessoa preparado para ser um político de verdade, para levar o nome de estadista, além dele não estava preparado, como o Trump também não estava em 2016, ambos não estavam, apesar disso, ele ainda não tinha material humano para poder ajudá-la a preparar nessa situação. Será que o governo do Trump 2016 é igual ao que está tendo agora? Não tem nada a ver. O Trump 2.0 fez uma revolução do caramba. E a gente volta porque eu tinha falado antes, né? O Bolsonaro não tinha gabinete. Não sou o maior fã do mundo do Bolsonaro, mas o Bolsonaro ele não tinha gabinete, ele não tinha deputado, ele não tinha senador, e o mais importante de tudo, enquanto que o Gerson Gomes diz que nos Estados Unidos é o lugar com mais think tank do mundo, ele não tinha militância. Sim, mas não é questão de ser fã não, do Bolsonaro, é questão de ser realista. A questão é de ser realista. Eu vou chegar lá, pegar um idiota, tem uma linha ali, ó, tá tendo um conflito armado. Os caras estão com fuzil, tanque e granada. Eu vou pegar um idiota, dar um 38 na mão dele, se com tiro, e vou mandar ele pra lá. Na hora que ele tomar tiro e morrer, eu ponho culpa nele. Tá vendo? Você não sabe me defender. Eu te dei uma porra de um 38 com 5 munições, você não conseguiu fazer nada. E do outros caras, os caras com fuzil, granada e tanque. É isso que fizeram com o Bolsonaro, porra. Eu, no lugar dele, não teria aceito. De jeito nenhum. Nenhum. De jeito nenhum. Primeiro que é isso, né? Volta na questão do pôr neurologia. O cara, pra ser político, já não bate muito bem na cabeça. Já tem uma coisa ali, sabe?
ou por parte de querer mandar nas pessoas, ou por parte de querer desaparecer demais. Sabe? Essa parte de aparecer não é... Eu acho que é a mais perigosa, né? É que você é um país saudável, você tem um cantor, você tem um ator, você tem um grupo de pessoas que gostam de fazer algum espetáculo pra divertir as pessoas, e eles só vão fazer isso. Eles não vão pular pra política, não vai ser vereador, enfim. Se fosse um lugar mais ou menos saudável, isso aconteceria, né? Agora, então o cara pra ser político já não bate muito bem da cabeça, né? Agora, infelizmente alguém tem que ser, né? E já que é um lugar que sofre muito perigo, espiritual e moralmente, a pessoa deveria ser bem preparada pra estar lá. Não é simplesmente o cara fazer 2 cambalhotas no circo, como é o caso do Tiririca, ou passar a perna numa bola, como é o caso do Romário, e botar o cara como político.